Que a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Queridos irmãos e amigos, Jesus, o Cristo, passou 3 dias e 3 noites no sepulcro. Isso é fato. Todos nós sabemos disso. É o que diz claramente a palavra de Deus, a Bíblia. Algumas religiões e comentaristas bíblicos dizem que durante esse tempo, os 3 dias e 3 noites que Jesus passou no sepulcro, Jesus, o Cristo, deu uma fugidinha e fez uma rápida viagem ao mundo dos mortos e pregou aos espíritos em prisão, aqueles que morreram nos dias de Noé. Queridos irmãos e amigos, isso é o cúmulo do absurdo. Isso é antibíblico. Isso é diabólico e também uma impressionante e preocupante falta de conhecimento bíblico. A Igreja Católica diz que logo após a morte, o defunto vai para o purgatório. E lá no purgatório passa por um processo de purificação. E depois vai para o céu. E existe uma corrente de pensamento muito antiga na Igreja Católica que diz que os espíritos que estão no purgatório podem interceder pelos vivos. Isso, queridos irmãos e amigos, é demais. Isso é o absurdo elevado ao quadrado. Queridos irmãos e amigos, a explicação é muito simples. Permitam-me repetir novamente. A explicação é muito simples. Prestem muita atenção e guardem bem o que vou lhes dizer. O termo espírito, vou repetir novamente para gravarmos bem na mente. O termo espírito, tanto no grego como em hebraico, significa fôlego de vida, respiração, ar. A palavra de Deus diz que Deus, quando criou Adão, soprou em suas narinas o fôlego de vida, o espírito. E o homem se tornou uma alma vivente. É por isso que eu sempre digo, nós não temos alma, nós somos alma. O fôlego de vida, o ar, o oxigênio é o espírito. A alma e o espírito não é uma entidade ou algo que vive dentro de nós e que sobrevive depois da morte. Eu vou repetir para gravarmos bem na mente. A alma e o espírito não é uma
entidade ou algo que vive dentro de nós e que sobrevive com a morte. É o que é importantíssimo dizermos também, que o termo espírito é usado na Bíblia para se referir a pessoas vivas e não a pessoas mortas. Inverteram. O termo espírito é usado na Bíblia para se referir a pessoas vivas e não a pessoas mortas. Nós já falamos sobre a diferença entre alma e espírito. Procurem em nosso Face. Tenho certeza que vão gostar. Jesus, o Cristo, durante o tempo que esteve na sepultura, não pregou a nenhum espírito em prisão. Permitam-me repetir novamente. Jesus, o Cristo, durante o tempo que esteve na sepultura, não pregou a nenhum espírito em prisão. E eu vou me atrever a dizer mais uma vez: Jesus, o Cristo, durante o tempo que esteve na sepultura, não pregou a nenhum espírito em prisão. Os versículos 18, 19 e 20 de 1 Pedro, capítulo 3, deixa bem explícito isso. Como já disse, quando a Bíblia usa o termo espírito, está se referindo a pessoas vivas e não a pessoas mortas. Será que é difícil entender isso? A palavra de Deus está dizendo claramente aqui em 1 Pedro capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 20, que nos dias de Noé, por meio do Espírito Santo ou através do Espírito Santo, Jesus, o Cristo, pregou aos antediluvianos que estavam presos na cadeia do pecado. Enquanto Noé construía a arca, e isso durou 120 anos, muito tempo, pregou a justiça de Deus, advertiu-os do que estava para acontecer, mas ninguém deu crédito, ninguém deu importância. É sobre isso que o apóstolo Pedro está falando, queridos irmãos e amigos. E em nossos dias, lamentavelmente, vem acontecendo a mesma coisa que nos dias de Noé. A palavra vem sendo pregada celeremente. Estamos advertindo do que está para acontecer, o fim dos tempos. Mas ninguém, ou poucos, dão crédito. Meditem, reflitam cuidadosamente sobre o que nós dissemos. Tenham todos um dia abençoado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Amém.